Olá, minha gente, eu estou aqui para fazer um novo vídeo para vocês. Esse vídeo a gente vai falar sobre familiares e amigos, como é viver à distância, né, longe dos familiares e amigos. Então, o que eu vou relatar nesse vídeo é a minha experiência, a experiência de Tâmara Duarte, entendeu? Não estou dizendo que todo mundo é igual a mim, não estou dizendo que todo mundo tem a mesma educação que eu, a mesma criação que eu, tá certo? Porque é uma questão também de criação. Então, o que que acontece? Eu fui morar em Paris com 21 anos de idade, eu era uma criança ainda, entendeu? Porque eu casei muito jovem, eu casei com 21, na verdade eu casei com 20 e 11 meses, 10 meses, quando eu cheguei lá eu fiz 21, entendeu? Então, amizade, nessa época eu não tinha, eu só tinha minha amiga de infância, que ela mora nos Estados Unidos, entendeu? Ela morava aqui, lógico, mas depois, uma vez adulta, ela foi fazer faculdade, ela fez a UFPB aqui, e depois foi fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos, e lá ela ficou, hoje ela é professora de universidade lá nos Estados Unidos, ela é de cidadã americana, ela casou, tem uma filha, entendeu? Então, ela sim, eu posso dizer que é uma amiga de infância e que eu tinha uma amiga de infância aqui no Brasil, quando eu era uma adolescente aqui, que a gente se conheceu no Marista, que eu sou ex-aluna do Marista, né, daqui de João Pessoa. E aí a gente se conheceu no Marista, a gente se tornou amigas, entendeu? E essa amizade a gente levou até hoje para a vida. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é, em relação a ela, foi de boa, porque a gente se comunicava muito, entendeu? A gente, quando podia, se falava. Naquela época não existia, como é que se chama? Não existia Instagram, essas coisas todas, mas existia Orkut, né? Existia Facebook, existia internet, FaceTime, né? Porque a Apple sempre existiu. Então, a gente sempre, assim, a gente sempre falou, tinha Skype também. Então, a gente sempre procurou se comunicar dessa maneira, entendeu? E quando eu vinha para João Pessoa, que naquela época eu vinha muito, tá? Porque o meu ex-marido, ele trabalhava, né, na aviação, então eu vinha para o Brasil, tipo, sei lá, 3, 4 vezes ao ano, até mais, entendeu? Quando eu tinha férias da faculdade, eu vinha para o Brasil, entendeu? Então, assim, às vezes até minha família achava que eu morava aqui do lado, porque vira e volta eu estava aqui já, entendeu? Mas é porque eu não pagava passagem de avião, né? Então, eu podia me permitir fazer isso, só que hoje é outra realidade, né? Então, o que que acontece? Em relação aos amigos, foi isso, tá? Eu não tinha esse problema, porque a minha amiga, eu só tinha ela de infância mesmo, porque os outros eram só colegas. E eu fui criada pela minha avó, tá? Eu não fui criada por pai e por mãe, fui criada por avó. E eu era a única criança da casa, entendeu? Então, minha avó sempre me criou para a vida. Ela sempre disse, olha, filha, eu não vou estar aqui para sempre. Então, vai chegar uma hora que eu não vou estar mais aqui. Então, você precisa saber se virar sozinha, saber viver sozinha, entendeu? E ela me ensinou isso, ela me criou para a vida. Entendeu? Então, é essa educação que eu dou pro meu filho, Tibo, tá entendendo? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Para morrer, só basta estar vivo, gente. É só você atravessar uma rua, você pode ser atropelado, você pode levar uma queda, bater a cabeça e morrer. Entendeu? Então, eu sou muito de acordo com a educação que minha avó me deu, entendeu? E sou agradecida também, porque isso evitou sofrimentos desnecessários, entendeu? E me ajudou muito nas minhas decisões também, porque eu nunca tive medo, né, de tomar decisões, de ir morar em outra cidade. Eu, por exemplo, com 17 anos, eu fui morar em Brasília, tá entendendo? Depois do meu ensino médio, porque o meu sonho aqui no Brasil, quando eu estava aqui, era fazer uma formação de direito, porque eu queria ser diplomata. Então, eu fui para Brasília, porque eu queria fazer o vestibular lá, fazer a faculdade de Brasília, lá de Direito em Brasília, porque a escola de diplomatas, né, é lá, o Itamaraty é lá. Então, por isso que eu fui para Brasília. Só que eu não gostei muito da cidade, achei a cidade muito seca, era muito complicado para mim. Ali, sim, eu senti falta da família quando eu tive em Brasília, assim. E aí eu terminei voltando para o Nordeste, aí eu fui para Fortaleza, em vez de vir para João Pessoa. E lá em Fortaleza, né, eu comecei a trabalhar no shopping, né, naquela época existia uma marca muito conhecida, que hoje não existe mais, que é uma marca de calças jeans, da Zoom, né, quem é da minha geração conhece. E eu era gerente dessa loja no Shopping Iguatemi, lá de Fortaleza, e eu fiquei morando em Fortaleza, foi lá que eu conheci meu futuro ex-marido, né,
E aí a gente se casou aqui no Brasil e eu fui me embora com ele, porque ele já morava lá. Na verdade, ele estava de férias no Brasil quando a gente se conheceu, entendeu? E aí é isso, gente, sabe? Então, familiar, assim, eu não senti tanta falta devido à criação que eu tive com minha avó, tu tá entendendo? Agora, e os amigos, como eu falei, amigos, eu só tinha uma. E essa amiga era de boa, porque ela também viajava muito, entendeu? Ela vivia, vira e volta, ela viajava com os pais dela para o México, para os Estados Unidos. Então, ela sempre fez intercâmbio. Então, era muito de boa com ela para lidar com a amizade, entendeu? Tanto que a gente é amiga até hoje, entendeu? E aí, amizade mesmo eu construí, na verdade, lá em Paris, entendeu? Eu tenho minhas amigas lá que têm 28 anos de amizade, entendeu? Que é o tempo que eu tô lá, entendeu? Porque foi lá que eu fiz faculdade, né? Pela primeira vez, né? E aí, como eu posso falar para vocês? Como é estar longe dos familiares? Qual é o lado negativo de estar longe dos familiares? Para mim, o lado negativo foi assim, que eu não vi meus sobrinhos crescer, não vi meus sobrinhos nascerem, não vi meus sobrinhos crescerem. Então, eu sou aquela tia que eles chamam de tia, mas eu acho que eles não têm aquele carinho que ele tem, por exemplo, pela minha irmã, Bárbara, que está aqui, que viram eles nascer, que viu eles pequenininho, eles viram minha irmã, né, desde pequeno. Então, assim, eles com certeza têm um vínculo com a minha irmã diferente de mim, entendeu? Porque eu sou a tia que mora longe, eu sou a tia que não tem esse vínculo, né? Porque eu venho aqui de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos. Eu vinha com mais frequência quando minha avó era viva. Agora, tá, que ela faleceu, eu tô vindo. A última vez eu fazia 3 anos que eu tinha vindo, entendeu? Então, assim, eu não sei quando é que eu vou voltar, quando eu vim, como quando eu for me embora daqui, né? Então, depois dessa viagem, então não sei quando é que eu vou voltar para o Brasil. Minha família fica me perguntando, minhas irmãs, né? Fica me perguntando quando é que eu vou voltar, e eu não sei, gente, porque talvez eu dure 5 anos para voltar, porque minha vida é lá, meu filho, agora eu tenho um filho, antes eu não tinha. E aí ele tem a rotina dele de escola, eu tenho que respeitar as férias, as escolas de lá, entendeu? Senão eu tenho um problema, né? Porque a escola é obrigatório para criança de 3 anos de idade, a partir de 3 anos de idade lá na França. Então, eu tenho que respeitar o calendário escolar. E é isso, eu tenho minha tese, depois da minha tese eu vou começar a trabalhar né, nessa área, né, que eu estou hoje, né, porque antes eu trabalhava em outra área, tá, gente? Eu tenho 2 universidades, eu antes na França, eu fiz marketing e economia, eu trabalhava no setor de vendas do Grupo Carrefour, né, no setor internacional do Grupo Carrefour, era lá que eu trabalhava. E aí o que que acontece? Que eu posso falar para vocês. E aí eu explico depois por que essa reconversão de carreira, entendeu? Porque eu decidi, aos meus 26 anos de idade, 26, mais ou menos 26 anos de idade, de mudar de carreira e começar a estudar do zero, né? Para uma outra profissão. Então, assim, em relação aos familiares e amigos, é isso. Os amigos eu criei lá, né? Eu cheguei a criar novos amigos aqui quando eu voltei não é que eu voltei para o Brasil, quando eu divorciei, estava divorciando do meu marido, do meu ex-marido, né? Eu vim para o Brasil para divorciar dele, que era bem mais rápido e menos custoso para a gente financeiramente. E aí eu tive que ficar esperando o divórcio sair. E durante esse processo da espera do divórcio sair, eu aproveitei e fiz faculdade aqui. Entendeu? Foi na época que eu já estava pensando da reconversão profissional e eu tomei uma decisão de fazer letras francês. E aí eu fiz aqui, enquanto eu estava esperando esse divórcio sair, porque o meu divórcio foi litigioso, entendeu? E aí, o que que acontece? E aí eu comecei a faculdade da UFPB aqui, né, letras francês, e foi na faculdade que eu fiz amizade, entendeu? Novas amizades, amizade que eu tenho até hoje, entendeu? Que eu levo até hoje comigo. E aí, esses amigos já é diferente, né? Porque agora existe internet, Instagram, Facebook, todo esses aplicativos que permitem a gente conversar o tempo todo. E outra, né? Somos agora, todo mundo é adulto, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, então ninguém tem tempo de ficar no celular conversando com amigos, né? A gente conversa quando pode, quando tem um tempo. O que a gente faz é acompanhar, né, as amizades através de Instagram e tudo. Como eu não posto quase nada no Instagram, meu Instagram pessoal tipo, não posto quase nada, gente. Eu sou zero à esquerda para redes sociais, porque assim, a minha cultura é muito europeia, entendeu? Assim, eu fui muito novinha para lá, como eu disse para vocês. Eu casei muito nova. Eu
quando cheguei na França, eu tinha 20 anos e 10 meses, mais ou menos. Eu fiz meus 21 anos lá. Então, assim, os europeus, eles não são muito apegados a Instagram e TikTok. Não, eles são mais Twitter, entendeu? YouTube. Tu tá entendendo? Então, assim, assim, a gente não pega o celular para ficar postando nada. Tanto que quando você posta as coisas na Europa, as pessoas ficam te olhando assim, porque não entendem o que é que você tá fazendo ali. Tirando foto de uma comida, o pessoal olha, entende que aquilo ali é para uma rede social, mas eles ficam olhando meio estranho, né? Tipo, por que ela tá fazendo isso, entendeu? Porque a cultura europeia, entendeu? É muito assim de. É muito. Não é muito de redes sociais, tá, gente? Então, e eu praticamente fui modelada pelos franceses, entendeu? Porque eu cheguei muito nova, meu primeiro, não é que foi meu primeiro emprego, mas assim, meu primeiro importante emprego foi lá, minha faculdade foi lá, entendeu? Minha vida de adulta foi lá, porque quando eu cheguei lá eu estava começando minha vida de adulta. Então, assim, então eu sou, né, eu sou brasileira, pela nacionalidade, porque eu nasci no Brasil e tudo, mas minha visão e a minha cultura, eu passei mais tempo na França do que no Brasil. Eu saí daqui com 20 e eu tô lá com 20, eu já tô lá há 28 anos, entendeu? Então, assim, eu já tenho uma visão muito europeia das coisas e da vida, entendeu? Então, por isso que Instagram e etc. Não é muito, não faz muito parte da minha vida. Mas agora, devido a meu filho, que agora eu tenho um filho, e eu quero que ele tenha, né, que eu queria documentar minha vida no YouTube, né, com essa minha nova fase que eu tô, tá entendendo? E agora eu tô com mais tempo também para fazer esse tipo de, para poder fazer esse projeto. E eu decidi, né, documentar toda a minha vida como se fosse um diário digital no YouTube para ele, quando ele tiver maiorzinho, tiver entendendo as coisas, ele poder saber um pouco como foi a vida da mãe dele, né? Nos primeiros inícios da corrida, quando ela começou a fazer esporte, quando ela começou a decidir a voltar a fazer esporte, como foi ela estudando para escrever na tese dela. Entendeu? É assim, eu quero que ele acompanhe agora a minha vida, porque o tempo passa tão rápido, gente. Daqui a pouco, entendeu? Daqui a pouco é 10 anos, daqui a pouco é 20 anos, daqui a pouco esse menino já está adulto. E assim, às vezes, por exemplo, eu não lembro das coisas que eu fiz com 6 anos de idade, assim, 7 anos de idade. Sinceramente, gente, eu não lembro. Então, assim, eu não sei se ele vai lembrar das coisas de hoje, entendeu? E aí eu documentando tudo isso no YouTube, tá lá documentado, entendeu? Ele vai poder, quando tiver com 15 anos, assistir, tá entendendo? E eu também vou poder assistir quando eu tiver idosa, entendeu? E dizer, olha como eu era, olha o que é que eu fiz, eu nem me lembrava que eu tinha feito isso, tá entendendo? Por isso o YouTube, por isso a criação das redes sociais, entendeu? É meu diário digital, gente. Entendesse? Então eu estou muito feliz então de estar fazendo de ter como é que se diz, iniciado essa minha nova, né, essa minha nova pessoa, né, de estar nas redes sociais agora, que antes eu nunca tive, né, e de estar criando, quem sabe, uma comunidade que vai me seguir, que vai se identificar comigo e com a vida que eu tenho, entendeu? E eu poder agregar na vida dessas pessoas. E é isso. Em relação a familiares e amigos, o que eu tenho para falar é que eu não tive tanta dificuldade por causa da criação que eu tive. O lado negativo é que eu não vi meus sobrinhos crescerem, eu não estou acompanhando a vida das minhas irmãs, né, de perto, né, mas eu sei, porque a gente se fala todos os dias, mas de perto, de eu estar vendo e tudo, mas olha, gente, eu estou aqui há 2 meses, tá? Elas estão cada uma nas suas casas. Elas não têm tempo de ficar vindo na minha casa e de eu ir para a casa delas, porque a vida é um corre-corre. Então, assim, independente que eu estivesse no Brasil ou na França, ia ser do mesmo jeito. A gente ia ficar se falando por telefone, porque é o que eu faço com a minha irmã. Eu falo todo dia com minha irmã pelo telefone. Eu não vejo ela pessoalmente todo dia. E eu estou na mesma cidade que ela. Só não estou no mesmo bairro, mas eu estou na mesma cidade, entendeu? Então eu não vejo ela todo dia. Então eu acho assim que é muita besteira. Assim, tem pessoas que é muito apegada à família, entendeu? E eu entendo, é questão de cultura e de educação. E tem muita gente, às vezes, que abre mão de fazer estudos fora do país, ou abre mão de casar com uma pessoa que mora fora do país, ou abre mão de morar fora do país, porque não quer ficar longe da família. E eu acho assim, sabe? Quando você ama uma pessoa, você quer que essa pessoa evolua. Você quer que essa pessoa, o melhor dessa pessoa. E se o melhor dessa pessoa, por exemplo, gente, a minha felicidade eu nunca encontrei aqui. Entendeu? Eu fiquei aqui até meus 20 anos de idade e eu nunca encontrei minha felicidade aqui.
Eu só tive perrengue, tá, no Brasil. Me desculpe dizer, mas eu só tive perrengue. Felicidade, eu descobri o que era, eu senti na pele o que era ser feliz e o que era me sentir feliz, ter uma vida feliz, foi na Europa, entendeu? Porque aqui só foi perrengue, gente. Perrengue com a família, perrengue com o namorado, perrengue com o trabalho, perrengue da vida mesmo, que nunca foi fácil para mim, entendeu? Sempre é dificultoso, principalmente a gente que é mulher, entendeu? E assim, eu só descobri o que é felicidade, eu só senti a felicidade dentro de mim, entendeu? E só senti, e só me vejo feliz desde que eu estou na Europa, entendeu? E assim, eu vejo relato de amigos meus que se mudaram do Brasil para a Europa e para outros países também, e que hoje eles dizem que são pessoas felizes, entendeu? E que no Brasil, mesmo morando aqui com 20, 30 anos, 40 anos, eles nunca se sentiram felizes, porque sempre era uma vida de perrengue, uma vida de muita dificuldade. Porque assim, o dinheiro ajuda, né? Mas às vezes também o reconhecimento profissional ajuda muito. O fato de você estar longe dos problemas dos outros também ajuda demais, entendeu? Então é isso que eu digo para vocês, entendeu? Eu me sinto hoje uma pessoa feliz, eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, né, por estar morando num país como o que eu moro, numa cidade onde eu moro, que são poucos que têm esse privilégio, porque a França é um país, assim, muito. Não é todo mundo que se adapta à França, principalmente em Paris, né, como toda grande capital, mas eu estou muito de boa, gente. Na verdade, eu não sei se eu conseguiria voltar a morar no Brasil, entendeu? Então, assim, eu gosto muito do Brasil, mas para passar um mês, passar férias. Eu já estou aqui agoniada para voltar para casa, entendeu? Para voltar para minha casa, voltar para minha rotina, ver minhas amigas, meus amigos lá, tá entendendo? E é isso, tá? Mas, assim, eu amo meu país, amo minha família, amo meus amigos daqui, mas, assim, o melhor para mim é estar lá. E eles sabem. Então, eles estão felizes por mim, por eu estar lá. Eles nunca pediram para mim morar aqui e voltar para cá. Porque eles sabem que eu estou bem lá, entendeu? E quando você ama uma pessoa de verdade, você quer o melhor dela. E se o melhor dela é estar em outro continente, então você dá total apoio, entendeu? E é isso. E as minhas irmãs, eu acho que no fundo elas não vão morar onde eu moro, na Europa, porque elas são todas concursadas, entendeu? As duas são concursadas, então elas não podem, né? Ou elas até podem, né? Se ela pedir exoneração do concurso, tá entendendo? Então é isso, gente. Eu acho que acho que esse vídeo responde as questões em relação se eu, como é viver longe de familiares e amigos. O meu relato é esse. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Qualquer coisa vocês mandam comentários, entendeu? Para ver se eu consigo responder vocês. Então é isso, gente. Um abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de dar like, gente. Tem que dar like para esse vídeo e, né, ser notificado pelo algoritmo do YouTube, tá? Não se esqueça de me seguir no Instagram e no TikTok, tá, gente? Tá certo, gente? Tchau!